A guerra na Ucrânia alcançou o 19º mês e as tensões estão cada vez maiores, como uma panela de pressão sem válvulas de escape e prestes a colapsar sem controle, jogando todo o conteúdo para fora e sem qualquer restrição. Ao que parece, de acordo com a posição da Rússia, a linha vermelha foi cruzada pela Ucrânia no último ataque concentrado contra uma instalação naval russa na Crimeia. O evento danificou 2 importantes navios de guerra russos, com um oficial da Força Aérea Ucraniana declarando o possível uso de mísseis britânicos Storm Shadow na operação aérea. O ataque resultou em danos a uma embarcação de desembarque e a um submarino de guerra de Moscou. E tudo indica que envolveu o uso de 10 mísseis de cruzeiro e 3 navios remotamente controlados. Autoridades do Ocidente dizem que a Rússia iniciou atividades aéreas com bombardeiros e concentração de tropas irregularmente dentro do próprio território. Não se sabe se fazem parte de uma possível retaliação futura. Neste quadro, no dia 14 de setembro, o presidente Donald Trump disse durante entrevista exclusiva ao Meet the Press da apresentadora da NBC, Kristen Walker, que apreciou os elogios recentes do líder russo Vladimir Putin. Trump disse que isso significava que o que estou dizendo é certo, referindo-se às suas posições sobre a guerra na Ucrânia. É verdade que, sob sua administração, a Rússia respeitou os Estados Unidos assim como todos os outros países respeitavam os Yankees. Mas agora Joe Biden é visto como fraco e dentro do processo de salinidade exacerbada. Segundo o próprio Trump, Vladimir Putin tinha uma afinidade pela Ucrânia, mas na época havia alertado ao russo para nunca deixar isso acontecer. Como muitos críticos gostam de falar sobre ciência, pesquisa, entre outras coisas, o que ficou muito evidente na pandemia, uma pesquisa da Harvard Center for American Political Studies descobriu que 63% dos americanos acreditavam que Putin não teria invadido a Ucrânia se Trump tivesse permanecido no poder. A ex-embaixadora da ONU, Nikki Haley, também afirmou que a invasão nunca teria acontecido sob a vigilância do ex-presidente americano. Um dos motivos seria a simples ação de Trump de contrariar a Rússia por meio de ações diretas da Casa Branca, incluindo sancionar o Nord Stream 2, aumentar os gastos com militares dos Estados Unidos e tornar o país independente de energia ao longo de 2020 a 2022, como já havia alertado a própria Europa em relação a isso. Trump afirmou prontamente na entrevista recente que, se fosse reeleito presidente, resolveria a guerra dentro de 24 horas, embora tenha fornecido poucos detalhes sobre como acabaria com um conflito que se arrasta há mais de 19 meses. O ex-presidente afirmou por diversas vezes que poderia acabar rapidamente com a guerra. Se eu lhe disser exatamente, perderei todas as minhas moedas de troca. Quero dizer, você não pode dizer exatamente o que vai fazer, mas eu diria certas coisas a Putin, eu diria certas coisas a Zelensky, declarou Trump em entrevista. Putin, o líder de longa data da Rússia, disse no Fórum Econômico Oriental em Vladivostok, declarou que tinha ouvido que o Sr. Trump diz que resolverá todas as questões dentro de alguns dias, incluindo a crise ucraniana. Não podemos deixar de nos sentir felizes sobre isso. Após os comentários de Putin, Trump disse estar satisfeito com a declaração do russo. Segundo ele, porque isso significa que o que eu estou dizendo está certo. Eu o colocaria em uma sala. Eu colocaria Zelensky em outra sala, depois os reuniria e teria um acordo fechado. Mas quando surgiu esta relação amistosa entre os 2 grandes líderes, Donald Trump e Vladimir Putin? Já conferiu as nossas novidades na loja Área Militar? Temos camisetas, canecas, botões, tudo por um preço justo e com estampas incríveis. Acesse umapenca.com/Área Militar. Tudo começou em 2007. Caro presidente Putin, parabéns por ser nomeado o Homem do Ano na revista Time. Você definitivamente merece. Como você já deve ter ouvido falar, sou um grande fã seu. Se cuida. Com os melhores votos, Donald John Trump. Esta carta foi datada de 19 de dezembro do respectivo ano. Esta é a primeira de várias cartas entre Trump e Putin contidas no relatório do Comitê de Inteligência do Senado divulgado em 2020. 6 anos depois, em 2013, Trump procurou agradar ainda mais Putin, convidando-o para o concurso Miss Universo 2013 em Moscou. Nesta carta a Putin, datada de 13 de setembro do mesmo ano, Trump informou que estaria em Moscou por alguns dias
E se por algum motivo você quiser se encontrar comigo, seria uma grande honra. A reunião de fato nunca aconteceu, mas em sua resposta, Putin esperava que poderíamos conversar durante uma de suas próximas visitas à Rússia. Na época, Trump estava explorando projetos imobiliários em Moscou, incluindo uma Trump Tower, através de seu amigo e associado Felix Sater, um promotor imobiliário russo-americano que se tornou mais tarde informante do FBI. Falar que encerraria a guerra em 24 horas é o que todos os eleitores dos Estados Unidos gostariam de ouvir. Mas como? Trump continuou a evitar uma explicação sobre o que o seu plano implicaria, embora tenha afirmado que faria um acordo justo para todos, quando questionado se permitiria que a Ucrânia mantivesse o território ucraniano, que as forças russas tinham tomado ilegalmente à força. Trump continua sendo favorito nas pesquisas para a indicação presidencial pelo Partido Republicano em 2024. Alguns de seus concorrentes o criticaram por não enfatizar a guerra na Ucrânia como um interesse de segurança nacional americano. Embora Trump não tenha deixado claro o que faria no cargo em relação ao conflito, é claro, para não dar brecha à administração de Biden, ele argumentou frequentemente durante a entrevista que não teria havido guerra se ele tivesse permanecido como presidente. Donald Trump deixou bem claro na entrevista que, abre aspas, não havia ninguém mais duro do que eu com a Rússia. E ainda assim, eu me dava bem com Putin. Deixe-me dizer, eu me dava muito bem com ele. E isso é uma coisa boa, não uma coisa ruim. Ele tem 1.700 mísseis nucleares. E nós também. Feche aspas. A justificativa do enorme auxílio americano foi explicado pela secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em resposta às falas de Trump. Para ela, o que está em jogo não é apenas a sobrevivência da Ucrânia, é a mensagem inequívoca de que, no século XXI, não se pode permitir que um ditador conquiste o território do seu vizinho impunemente e ameace os valores fundamentais da liberdade e da independência que são importantes para todos os americanos. No entanto, a Casa Branca, na figura de Jean-Pierre, jamais mencionou as invasões ilegais no Iraque, Afeganistão, Síria e agora Ucrânia desse século XXI. Principalmente no governo de Obama e Biden. E você deve estar se perguntando, invasão na Ucrânia? Sim, ao enviar armas, há declaradamente uma intervenção nas questões do conflito, bem como também há militares regulares e voluntários dos Estados Unidos atuando na guerra. É questão de tempo até as coisas piorarem. Não perca nenhum vídeo aqui no Área Militar, se inscreva e ative o sino de notificação. E você pode receber nossas análises sobre geopolítica, defesa e tudo mais, todos os dias, em nosso grupo no Telegram.